à ceia do Senhor, né? E algo que ele percebeu que estava acontecendo no meio da igreja de Corinto, que chamou a atenção dele. Se você ler a partir do versículo 1, do capítulo 11, do 1 Coríntios capítulo 11, você vai perceber que Paulo ele faz duas colocações ali. Uma, ele elogiando a atitude da igreja de Corinto, e segundo, ele não elogiando tanto. Quer dizer, nem tanto, ele não elogiou, né? Ele começa a falar sobre a questão da forma como o povo de Corinto lidava com as questões culturais, e ele fala assim, ó, isso eu vos louvo, isso eu bato palma para vocês estão fazendo tudo direitinho. Mas uma outra parte que ele destaca, que ele não ficou muito satisfeito. Por quê? O que ele conseguiu ver ali? O que foi evidenciado? Que Paulo ficou bastante indignado. É que a forma como aquela igreja participava da ceia, ministrava a ceia, não era da forma que Jesus o tinha ensinado. Então, Paulo fala assim, ó, isso aqui eu vos louvo, mas isso eu não vos louvo. Entenda, irmãos, que tem coisas que é importante, é fundamental a igreja, ela ser corrigida pela palavra. Então, não se espante de ter coisas que a gente está, indo muito bem. E situações que não só aqui, mas qualquer igreja, irmão, não falo só aqui, coisas que só a palavra, ela tem o poder de tratar a nossa vida. E, obviamente, coisas que se o apóstolo Paulo tivesse aqui hoje, ó, isso aí eu não vos louvo. Você está comigo? Isso eu não vos louvo. Então, é muito comum. E eu sei que nós estamos num ambiente onde constantemente somos tratados. Isso é muito bom, ser tratado, ser corrigido. Se tiver alguma coisa, né, se Paulo está dizendo aqui que não louvava a atitude dele, muito mais o nosso Pai. Porque Jesus, ele passou uma ordenança, ele instruiu. E Paulo, ele foi bem enfático. Na noite que Jesus foi traído, né, ele fala exatamente como aconteceu. Vamos lá no versículo 23, para a gente desenvolver alguma coisa, do que Paulo ele é enfático na questão da instrução. Então, eu vou passar para vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Né? Ele começa assim, o que eu recebi do Senhor, eu vou passar para vocês. E a nossa palavra também, irmãos, precisa ser a mesma coisa. Não pense, de vez em quando tem uns teólogos aí meio equivocados, que falam assim, não, mas isso aí é lá para aquela igreja lá de Corinto. Não, é para você. Diga assim, é para mim. Essa carta é para você também, querido. É para mim. Então, o Paulo, ele foi enfático, ó, eu vou ensinar o que eu aprendi do Senhor. Então, irmãos, eu falo a mesma coisa. Eu vou ensinar para vocês o que eu recebi aqui das cartas, que, por sua vez, recebeu do Senhor. Amém, irmãos? Então, vamos ficar com a Bíblia. Vamos ficar com a Bíblia. E o tema, irmãos, é bastante interessante. E eu sei que, talvez, os mais antigos já tenham tido a oportunidade de ouvir a ministração sobre ceia aqui. Não vamos esgotar falar sobre esse assunto, até porque nós fazemos isso mensalmente. E segundo, porque de vez em quando nós vimos alguns irmãos antigos que deixam de participar da ceia por entendimento errado. E isso, irmãos, é muito perigoso. E a gente não pode ficar naquela coisa assim, porque eu ouvi do pastor famoso da televisão, da internet. Nessa era de informação está crescendo muito isso. A pessoa recebe a informação aqui, irmão, você entendeu? Não entendi, pastor. Aí vai lá, liga a internet e fala tudo o contrário de você. O pastor, mas ele é famoso. Irmãos, não é famoso, é a palavra. Na quinta-feira passada, nós falamos aqui sobre firmeza doutrinária. Né? E eu sei que muitos biscoitos têm que ser lançados em terra. E nem sempre as pessoas recebem isso com o coração aberto. Está tão engessado naquele engano, está tão enfeitiçado. Né? Eu falei aqui sobre feitiço, não é bater tambor, não. Feitiço significa manipulação. Foi tão manipulado com informação errada que não entra. Né? Pastor, mas aconteceu, irmão, fique com a palavra. Porque é bem claro, quando você pode vir um anjo aqui, reluzente, voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar. Está fora da palavra, não vou aceitar. Tem que estar claro isso para a gente, irmãos. Você está comigo, irmãos? Então, quando nós trazemos realmente a luz da palavra, irmãos, um engano cai por terra,
a religiosidade cai por terra. E discernir o corpo, e a gente vai ler aqui, né? Quando fala discernir, quando eu não estou discernindo o corpo de Cristo, o texto fala que eu estou participando da ceia indignamente. E eu sei que há distorções em cima desse entendimento, indignamente. Tem muita gente que faz uma confusão, eu já fiz essa confusão. E às vezes as pessoas têm o hábito de administrar a ceia, não é isso? Um mês toma, outro mês não toma, aí comeu o pudim da geladeira, não, hoje eu estou... Irmãos, e tem gente que vem acumulando pecado do mês todo, aí quando chega na semana da ceia, Senhor me perdoa, aleluia. Essa semana tem a ceia e pede perdão. É uma confusão terrível. Nós sabemos que há um posicionamento nosso a respeito do pecado, irmãos, e o posicionamento a respeito da ceia. O que significa isso? O que representa isso? O que é participar indignamente? Deixa eu falar algo importante para você. Abra, por favor, coloca aqui para mim, Romanos capítulo 5, versículo 1. Entenda, irmãos, que o sangue de Jesus, você acabou de cantar aqui, o sangue de Jesus é o que bastou para você ser justificado. Então, aquele que era digno, se tornou indigno no seu lugar, para que você fosse digno hoje. Você é digno de participar da ceia, não é porque você errou agora, ou cometeu alguma coisa, não. Você é digno por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário. Olha lá, cadê? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados. O que é a condição de justificado? É aquela condição de como se você nunca tivesse cometido um pecado. Por que isso aconteceu? Porque Jesus pagou um preço por você. Porque éramos para ser castigados por causa do pecado. Mas Jesus, você conhece essa palavra. Mas Jesus, ele veio e ele se colocou no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus, ele pagou o preço por você, para que hoje, através de Cristo, por isso que cita aqui, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, você é justificado, você é digno. E pastor, e com relação ao pecado? Há um posicionamento com relação ao pecado. Se eu cometi um pecado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir perdão ao Senhor, tenho que confessar um pecado ao Senhor e voltar para a posição. E com relação à ceia? Eu vou participar da ceia. Aí não, as pessoas fazem uma confusão, porque ouviu, porque alguém falou, aí se administra. Enquanto ele não sentir aquela sensação, eu sei que sensação é essa. Ao longo do tempo, aquela coisa da condenação, ela vai reduzindo, é religiosidade isso, vai reduzindo e a pessoa se sente apta para participar da ceia. Isso não é bíblico, irmãos. Isso é um engano. Com relação ao pecado, falo dessa palavra no intuito de colocar pecado de uma forma liberada. Eu não estou valorizando o pecado. O pecado tem uma posição. Eu, justificado, filho de Deus, se eu pequei, eu tenho que pedir perdão e voltar para a posição. Amém, irmãos? Quantos aqui têm filhos? Se o filho errar com você, você nunca vai deixar de ele comer, de almoçar, de jantar. Você errou, é a disciplina, mas ele vai ter que almoçar, vai ter que jantar, vai ter que tomar café, tudo isso. Agora, o seu pai, que está lá no céu, nos deu essa ordenança de participar da ceia do Senhor. E aí essa coisa de administrar, e essa confusão, e essa religiosidade, engano, entrando no meio do povo de Deus. E eu preciso ficar com a palavra. Olha lá, vamos ler. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Olha só o que Paulo, a gente vai desenvolver algumas coisas aqui e fazer alguns comentários. Olha o que Paulo diz aqui, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Irmãos, essa informação que está inserido nesse versículo aqui, dizendo que na noite em que foi traído, isso aqui não é por acaso. Porque, parando para pensar um pouquinho a respeito da ação de Cristo Jesus, pelo fato de ele ter sido traído, já está claro aqui que nós não merecíamos. Que aquelas pessoas, que estavam ali, oportunando, não merecia. Mas Jesus resolveu cumprir o propósito. Mesmo na noite em que ele foi traído, ele resolveu cumprir o propósito. Só 3 pessoas, aleluia.
mesmo sendo traído, ele resolveu ir até o final por você e por mim. Você está comigo? E havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. E no versículo 25 continua: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A morte e a ressurreição de Cristo. Jesus está vivo, amém, irmãos? De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, olha só o ponto que eu quero que você chegue aqui comigo, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha o perigo que é pegar um versículo isolado. A pessoa pega um versículo isolado e lê isso aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Participar indignamente. O que é participar indignamente? Voltando aqui ao que eu comecei a comentar no início, relembrando um pouco, Paulo, ele viu uma atitude, ele evidenciou uma prática no meio da igreja de Corinto, que ele reprovou. O que estava acontecendo lá? As pessoas, na ocasião da ceia, né, as pessoas mais privilegiadas, tinha acesso à mesa, comia tudo, e tinha uma parte da igreja que estava participando daquela reunião, não tinha acesso à mesa. Não comia. Então, Paulo, através dessa ação, dessa atitude, perceba que o problema não é porque não chegaram à mesa, mas ele conseguiu perceber, através da atitude deles, que havia falta de unidade, que eram desunidos. Perceba. E Paulo reprovou a atitude deles. E não pense você, se você for lá no finalzinho do capítulo 11, ele até fala assim, ó, porque teve gente que chegou lá para comer, participar da ceia, com a motivação de encher a pança. Comer, beber, encher a barriga, mas a motivação, o propósito não era esse. Não era esse o propósito. Tanto é que no último versículo do capítulo 11, ele fala assim, ó, se você tiver fome, come em casa. Olha lá embaixo, lá, ele falando. Não é esse o propósito, encher a pança. E se banjar, dizer assim, eu sou privilegiado, eu tenho mais dinheiro, eu trouxe o alimento aqui, eu tenho acesso. E uma coisa interessante, irmãos, a ceia que eles ministravam não é nesse perfil aqui. Era bastante comida. Graças a Deus, essa parte a gente não vai ter problema, porque não tem como você matar a fome comendo um pão desse tamanho e um pouquinho de cálice. Essa parte a gente não vai ter, graças a Deus. Amém, irmãos? De repente, podia fazer um teste, né? Uma ceia, bastante fartura, para ver como seria o comportamento da igreja de Guaratiba. Aí, no final, isso eu não vos louvo. Mas, graças a Deus, vamos manter assim, né? É melhor. Mas perceba que Paulo viu uma coisa que chamou a atenção dele. Ele percebeu que a motivação não era correta. Ele estava participando de forma indigna, com a motivação errada. Participar da ceia indignamente é participar com a motivação errada. Pela manhã eu dei um exemplo aqui interessante. Alguém já viu uma churrasqueira que tem ali? Ó? Aí no cantinho? Quem já viu? Tem uma churrasqueira ali. Qual o propósito dessa churrasqueira? O pessoal da manhã até falou assim, fazer churrasco. Eu falei, claro, gente. Claro, fazer churrasco. Mas qual o propósito? Comunhão. E nós temos testemunhos de até casamento restaurado na churrasqueira. É ou não é? Né, Valzinho? Na churrasqueira. Propósito. Então, quando você participar, tiver uma confraternização aqui, geralmente os homens fazem isso, não é só para comer carne, não. É para comunhão. Então, quando você participa da ceia do Senhor, qual é o propósito? Comunhão. Fazer menção ao corpo de Cristo. Fazer menção de quem você é. A obra salvadora de Cristo na sua vida. Essa é a motivação. Porque, irmãos, a mesa, ela fala. Sabia disso? A mesa fala. Quando você se reúne com a família na sua mesa lá, ali representa a comunhão. Ali você tem a oportunidade de olhar para as pessoas. Hoje em dia, o negócio, ao longo do tempo, está se perdendo. O pessoal pega o prato de comida, senta ali, senta acolá, e a mesa lá sozinha, abandonada. Está em extinção. Daqui a pouco vai vender a mesa, não vai nem sentir falta.
Mas é um ambiente, um local que a família precisa. Irmão, de vez em quando, eu quero motivar você a sentar, almoçar com a sua família. Não é almoçar e estar no zap lá comendo, ó, no zap. Desliga o zap e vai comer. Então a mesa fala, irmãos. Tu vê essa mesa aqui bonitinha, bem arrumadinha, né? Um propósito aqui não é para mostrar para você, para enfeitar, para você tirar foto. Não tem problema nenhum você tirar foto. Mas o propósito aqui, irmãos, é fazer menção ao nome de Jesus, a morte e ressurreição dele. E a comunhão do corpo de Cristo. Você vai perceber aqui que o texto cita corpo, onde Cristo é o cabeça. E esse corpo, irmãos, quando fala corpo, é algo muito sério. Você vai perceber que é algo muito sério. E Paulo aqui estava indignado com a motivação errada, fazendo tudo errado, tudo contrário que Jesus ensinou, porque aquilo que eles estavam fazendo não era a ceia do Senhor, era outra coisa. Era outra coisa. E participar indignamente, você simplesmente está comendo e bebendo suco de uva e acabou. Você está comigo? Mas vamos continuar aqui. Paramos em que versículo, para ver se você está ligado. Olha lá. 27. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha só o versículo 28, presta atenção aí, vamos aprender um pouquinho mais. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Irmãos, eu não tenho autoridade de examinar o seu irmão, se ele vai comer ou não vai comer a ceia. Porque, às vezes, no meio do povo de Deus assim, às vezes a pessoa sabe de uma ficha suja do irmão, aí olha assim, vê o irmão assim, ó, aqui, ó, rabo de olho, ó. Só falta fazer assim, ó, misericórdia. Julgando. Toma conta da sua vida, irmão. Examine-se, pois, a si mesmo. E assim coma. Mas, pastor, mas fulano não é casado, fulano não sei o quê, o problema não é seu. E eu quero encorajar você a não dar ouvido a essas pessoas. Porque você tomou ceia, irmão? Você não está assim, você não está assado, você não comeu pudim na geladeira, você não está assim, não é isso? Examinando você, sendo um árbitro da sua vida. Se o texto diz aqui para você examinar. E examinar, irmãos, é checar a motivação do seu coração. Por que você está participando? Você está entendendo por que você está participando da ceia do Senhor? Você cometeu pecado, se conserta com Deus, agora coma. Amém, queridos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha só o versículo 29. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação. Sua própria condenação. Sua própria condenação. Não é o Senhor, é você. Sua própria condenação. E aí fala o quê, ó? Aí vai entrar no tema que nós falamos aqui. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Perceba aí, você participando da ceia com a motivação errada, você participando da ceia com um entendimento totalmente diferente, o contrário, que a Bíblia nos instrui a respeito da ceia, você está participando da ceia do Senhor indignamente. Você está comigo? E olha só que interessante aqui, e muito perigoso, versículo 30, ele diz assim, ó, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Vamos pensar um pouquinho comigo. Me ajuda aqui, por favor. Eu sei que você gosta de pensar. Irmãos, eu creio que não tem oração para alguns tipos de fraqueza espiritual na igreja, não. Ele fala assim, ó, por causa disso, ou seja, não discernindo o corpo, há muitos fracos e doentes. Então, o que eu entendo com relação à ceia? E a gente falou aqui que a mesa fala. A ceia, além de representar o corpo e o sangue de Jesus, é o corpo e o sangue de Jesus, consertando isso,
fala a respeito da salvação, fala a respeito da morte. Jesus morreu por todos aqui. Você está comigo? E a ceia, ela fala também de comunhão. Eu tenho comunhão com o corpo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Se eu faço parte do corpo de Cristo, eu tenho comunhão. Tem um texto lá em 1 João, que diz que se eu não tiver comunhão, eu não conheço. Se eu não tenho comunhão uns com os outros, eu não conheço Deus. Você está comigo? Então, participar da ceia, além de falar sobre salvação, fala também sobre comunhão. E o que às vezes me chama a atenção é que no meio do povo de Deus, não aqui, mas em outros lugares também, tem pessoas que às vezes não têm comunhão com o corpo, mas no dia da ceia faz questão de estar no culto. Não, hoje tem ceia. E vem aqui, come um pedaço de pão, bebe suco, aleluia, glória a Deus, e linha na pipa. Lembra do exemplo que eu falei da churrasqueira ali? Que a motivação ali é a comunhão? Olha só, teria um resultado satisfatório se a pessoa fosse apenas lá comer a carne, pegasse o pratinho, botasse lá a farofa, comesse, estou indo embora, pastor. Não cumpriu o propósito. E o discernir é exatamente entender o que é o corpo de Cristo. Entenda o que é corpo de Cristo. Paulo viu uma evidência da forma como eles ministravam a ceia. Ali ele percebeu que não havia união daquela igreja. Não havia unidade no corpo. Cada um pensava em si. Eu comi aqui, estou com a barriga cheia, enchi a pança. Mas eu não quero nem saber. Importante que eu comi. Olhar para o seu umbigo. Então, essa forma de lidar, como me envolvo com o corpo de Cristo, eu não vou estar discernindo. Porque eu poderia contar vários aspectos aqui com relação ao discernimento do corpo, mas um ponto forte com relação a discernir é entender que a igreja precisa estar em comunhão. Porque a morte, ele morreu por vós, um corpo que é partido por vós, não é eu, um corpo que é partido para mim, não, por vós, o mesmo sangue que foi derramado por você, foi derramado para o seu irmão. Então, eu tenho que ter prazer em ter comunhão com o meu irmão, porque é parte do corpo de Cristo. E eu fico muito preocupado, essa forma, esse formato moderno que existe, de não ter comunhão com o corpo. Não ter comunhão com o corpo, mas participando de um movimento, irmãos, de uma ordenança de Cristo, que representa isso, a unidade do corpo. Alguém já viu por aí a mão andando sozinho por aí? A mãozinha? Só no filme, né? A mão. Se você vê a aberração, irmão. O pé andando, não, é corpo. Porque a mão, se eu arrancar a minha mão e colocar aqui, ela vai deixar de receber nutrientes, porque vem do corpo. Não vai chegar, o que vai acontecer com a minha mão? Ela vai necrosar. Porque não está recebendo nutrientes necessários para o corpo. Então não existe aquela coisa de braço andando por aí, cabeça andando por aí. Isso é aberração. Discernir o corpo é entender o que é igreja, corpo de Cristo, no qual Jesus é o cabeça desse corpo, do qual todo o corpo bem é ligado, né, com o auxílio de todas as juntas. Lá em Efésios fala sobre isso, Efésios capítulo 4, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas. Estamos ligados. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce da cabeça, passa pela barba, vai descendo. E se alguma parte do corpo não estiver ligado, não vai ser alcançado com esse óleo. Irmãos, é um mistério muito profundo quando a Bíblia fala a respeito de corpo. E você é importante nesse corpo. E eu vou terminando essa parte aqui, eu vou projetar detalhado o que é discernir. Eu quero abrir para você. Discernir o corpo, o que é isso? Eu, como membro do corpo de Cristo, qual é a minha posição, qual é a minha visão em relação ao corpo de Cristo? Você está comigo? Então, assim, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Tem situações que não é oração, não. E tem momentos, eu sei que os irmãos aqui que atendem pessoas também agem da mesma forma,
que na conversa a gente percebe como é que é a sua forma de envolvimento com o corpo. Não se envolve com o corpo. Pastor, eu estou fraco, irmão, não vou orar por você, não. Você tem que tomar uma posição. Você faz parte do corpo de Cristo. Provavelmente você não está recebendo da unção que vem, a unção coletiva que vem no corpo de Cristo. Não veja numa visão religiosa, não, irmãos. Porque aqui é uma parte da igreja que se reúne aqui, e Jesus ele vê como um todo. Mas existe uma parte da igreja que está aqui que precisa fazer a parte dela. Visão de corpo, é estar junto. E algo também muito forte nesse texto, não sei se você prestou atenção, e muitos que dormem. Isso é morte, irmãos, morrer antes do tempo. Tem muito crente morrendo antes do tempo por causa de não estar discernindo o corpo de Cristo. Vivendo o evangelho adaptado. Você está comigo? Não entendendo o que é o derramamento de sangue, o que foi o corpo moído por vós. Então, eu tenho que olhar para o meu irmão, eu tenho que olhar para a igreja com um olhar diferente. E de me ver parte disso. Não se veja assim, eu não sou pastor, eu não sou isso. Não, mas você é parte do corpo. Você é importante no corpo de Cristo. Deus te colocou aqui, uma parte da igreja está aqui, você é importante. Diga para o seu irmão para despertar ele mesmo, você é importante. Fala para ele isso, por favor. Você é importante. Você faz parte do corpo de Cristo. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por isso que às vezes você vê alguns comentários, algumas coisas em relação ao comportamento da igreja, porque falta a pessoa se autoavaliar, se examinar. Parar de olhar para o seu irmão, olhar para você. Esperar alguém ser para você ser. Aquela igreja ninguém quer nada, e você quer alguma coisa? Começa por você, irmão. Examine-se a si mesmo. E assim coma. Não gosto de me envolver não, que é cheio de problema. É problema mesmo, irmão. Igual você, cheio de problema. E está arrumando problema para mim. Porque não está discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso está fraco, doente. Daqui a pouco, vai embora. Estou falando alguma besteira? Me ajuda aqui. Estou falando alguma besteira? Não. Pastor, quem foi, irmão? Estou fraquinho, pastor, estou sentindo assim. Estou fraco. Vem aqui de vez em quando tem vontade. Só come a ceia. Vem aqui, come, aleluia. Come isso. É sério ou não é, pessoal? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, aí Paulo, vou ensinar para vocês, olha só, vamos esperar uns pelos outros, né? Se alguém tiver fome, come em casa, não é essa a motivação. Não é para encher a pança. Vamos pegar a nossa linguagem de hoje. Não é para você mostrar para o irmão, não é para você mostrar para o seu irmão que você está tomando a ceia. Ou, de repente, se o irmão não vê eu pegando a ceia, o que vai pensar de mim? Olha a mentalidade que as pessoas chegam, né? Não, vou comer, vou tomar, porque se o meu líder ver que eu não estou tomando, ele vai me abordar, vai ver que eu estou em pecado. Olha que confusão, irmão. Não, vou tomar ceia porque todo mundo está tomando e quero saber se o suco de uva é gostoso. Que delícia. Não é essa a motivação. É suco de uva ou é vinho? Eu vou beber, que já fui na outra igreja, era vinho. De repente aqui é vinho. Não, irmão. Não é essa a motivação. O nosso desejo aqui é que caia por terra, irmãos. Aquela coisa dia da ceia é uma condenação terrível. Romanos capítulo 8, versículo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E tem crente velho aqui sem tomar ceia. Não, pastor, vou ter que me consertar. Se conserta, irmão, e toma ceia. Oxi. E fica aquela coisa administrando, ano passado, pastor, tomei 12 meses. Eu consegui tomar 3 ceias, mas esse ano, pelo menos a metade do... Não, porque a minha tia falou que eu não posso tomar ceia. Aí entra nessas paranoias, irmãos.
que você está num ambiente onde você é ensinado. Cair por terra essa feitiçaria. Isso é uma feitiçaria, irmãos. Engano entrou na sua cabeça. E o diabo é isso mesmo. Você não é digno de participar. Olha o diabo falando. Você não é digno de participar. Você é digno, sim, por causa de Jesus. Aprenda isso, irmãos. Você já é digno por causa de Jesus. Participar indignamente não é a condição de você errou ou não errou. Se você errou, toma uma posição. Isso não vai impedir de você participar da ceia. O que impede você participar da ceia é com o entendimento que você tem participar com a motivação errada. Qual é a motivação pelo qual você está participando da ceia? Você está entendendo o papel da igreja? Você está em comunhão com o corpo de Cristo? Você está envolvido com a movimentação do corpo de Cristo? Você está participando das atividades da sua igreja, do corpo de Cristo? Você está contribuindo com o seu dízimo, com a sua oferta no corpo de Cristo? Isso é discernir o corpo de Cristo, irmão. Você está junto? Ou finge que não está vendo? Tal, não, é estar junto. É entender, não ver como pouca coisa. Eu lembro que o Igor ministrou sobre isso. Não ver as coisas de Deus como pouca coisa. A igreja, irmão, não é o prédio. A igreja que somos nós, que nos reunimos aqui, é muita coisa. Porque ela tem uma missão de mudar a vida de muita gente. Nós fomos colocados aqui, irmãos, para alcançar muitas pessoas. Então, isso aqui não é qualquer coisa. Participando da ceia aqui, irmãos, comendo pão, bebendo cálice, não é qualquer coisa, não. E eu levo muito a sério. Quando chega nesse momento, irmãos, eu olho para o cálice assim, para o pão. Jesus, muito obrigado. Porque o Senhor transformou minha vida. Eu sou o que sou por causa do Senhor. Então, eu como o corpo e bebo o sangue de Jesus, porque eu faço parte, eu estou nele. Você vive nele e ele vive em você. Vou repetir. Você vive nele e ele vive em você. Você é misturado com Jesus. E ele, irmãos, vê aqui a igreja como o corpo dele e ele é o cabeça. Então, eu não vou menosprezar o corpo de Cristo. Eu não vou menosprezar os membros do corpo de Cristo. E existem formas de você menosprezar os membros do corpo de Cristo. Sabia? Quando você não reconhece, quando tem um membro lá que foi colocado, não que é mais importante que você, foi colocado lá para edificar você, e você não reconhece a autoridade daquele membro. Isso ela não discerniu o corpo de Cristo. Por causa disso, há muitos fracos e doentes, e muitos que morrem antes do tempo. Coloca para mim, por favor, um slide que a Flávia preparou. Não precisa apagar tudo não, tá? Tenta botar escurecer de uma forma que dê pelo menos para ver. Isso, acho que assim tá bom. Tá dando para ver, irmãos? Queridos, eu peguei aqui, eu quero assim, detalhar um pouco sobre a questão de discernir o corpo. E o aspecto que eu estou pegando muito em cima é com relação a corpo, a visão de corpo. E eu peguei na versão a mensagem, que eu achei muito interessante, que traz uma linguagem muito assim popular, muito claro para você entender, sobre o que é a visão do corpo. Entenda o que é discernir o corpo de Cristo, na qual eu fazemos parte. Olha só o versículo 14 de 1 Coríntios, capítulo 12. Quero que entendam que tudo isso faz vocês terem mais importância. Então, a visão de corpo, irmãos, se veja-se importante, você fazendo parte. Igreja é igreja, irmão. De vez em quando eu vejo um desavisado falando que igreja, que faz não sei o quê. Irmãos, você tem um entendimento da palavra, que igreja é uma instituição importante. Eu estou usando o termo instituição aqui, irmãos, mas eu não quero levar para o lado de instituição CNPJ, mas eu estou classificando como instituição porque é um grupo de pessoas, ou um organismo, melhor dizendo, vamos botar dessa forma, um organismo vivo. Amém. Então, diz assim, um corpo não é apenas uma parte ampliada. Um corpo é o conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que funcionam em conjunto. Então, o corpo funciona em conjunto aqui. Estou andando aqui, está mexendo o braço, perna, estou usando o corpo, todo em conjunto. Se a direção é para lá, todo mundo vai caminhar junto.
Se existe uma visão que Deus colocou para esse lugar, está todo mundo junto. De vez em quando está um irmão assim à parte. Seu irmão, está sabendo? Não estou sabendo de nada, não. A mão falando, não. Ô, mão, a mão está assim, a mão. Você está andando, a mão está assim, ó, aqui, ó, a mão. Ô, rapaz, está falando o quê? O que foi? Isso eu não vos louvo. Vai, passa. Passou já? Já passou? O segundo, né? Isso, né? Faz algum sentido o pé dizer: não sou tão elegante quanto a mão, embelezada com anéis. Se fosse todo ouvido, como poderia cheirar? Todo mundo aqui nariz. Ou todo mundo aqui ouvido. O negócio ia ser meio esquisito, não ia? Então, as partes do corpo são importantes. Cada um fazendo, cumprindo o seu papel. Não é isso, irmãos? Mas, sendo do jeito que é, podemos perceber que Deus pôs cada parte do corpo exatamente onde Ele quis. Então, se o camarada é mão, ele tem que ser o quê? Aleluia! Se ele é o pé, ele tem que ser o quê? E tem gente que é mão querendo ser o pé. E tem gente que é o pé querendo ser o olho. Cuidado com isso. Pastor, eu não entendi o que o senhor quis dizer. Vou esclarecer. Aqui é um ambiente para isso, né? É você entrar em áreas que você não foi chamado para entrar. É você abrir a boca e falar coisas que você não foi chamado, que não tem autoridade para fazer. Tudo bem? Tudo tá tranquilo aí, irmão? Está vivo ainda? Olha para o lado do Simão, está respirando. Vamos lá, vê aí. Qualquer coisa, a gente pega água para ele. Vai. Quero também que entendam que a diversidade mantém a importância de cada parte, impedindo que cada um dê valor apenas a si mesmo, porque melhores que sejam, vocês só têm importância por fazerem parte do corpo. Entende, irmãos, a importância do corpo? Porque fora do corpo, irmãos, ele não vai agir da forma, da importância como ela deveria agir. O mecanismo de funcionamento desse corpo, ele só vai ser 100% se todas as partes caminharem junto. E nós podemos entender o nosso próprio corpo. Quando a gente está com um problema no pé, às vezes o dedinho mindinho, aquele pequenininho, quando está ferido, a nossa forma de andar não é a mesma coisa. Sim ou não, pessoal? Você sente. Você não vai desenvolver, você não vai andar naquela cadência, naquela velocidade, porque tem uma parte do corpo que está ferido. Você está comigo? Passa. Um olho enorme ou uma mão, presta atenção nessa parte aqui, ó. Aqui é interessante. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria um corpo, e sim um monstro. Não entendi isso, pastor. De repente, a questão de pessoas se acharem grandes na igreja. Vou pegar meu exemplo aqui, eu sou pastor, mas não sou mais importante que você. O que difere eu como pastor de você? É apenas responsabilidade, mas você é tão importante como eu. Amém, irmãos? Que tem gente que olha assim para uma parte do corpo, rapaz, o cara fulano é grande. Não, ele é grande. Não pode. Não, irmãos, somos corpo. Ligados, com o mesmo propósito, importância. Deus amando cada parte do corpo. Amém, irmãos? O que temos é um corpo com muitas partes, cada uma do tamanho apropriado e em seu devido lugar. Nenhuma parte é importante por si mesma. Todos são importantes. O seu irmão é importante para você. O que quer discernir o corpo? É entender que, irmãos, cada parte do corpo é importante. Eu preciso me doar. Se você ver sobre a questão dos dons, passa aí, que vai vir a parte dos dons. Vocês podem imaginar o olho dizer para a mão, fora! Não preciso de você. Ou a mão dizendo para o pé, você está dispensado. Não preciso mais de você. De fato, na prática acontece o contrário. Muitas vezes o que é menos proeminente, é mais fundamental e também mais necessário. Por exemplo,
vocês podem viver sem o olho, mas não podem viver sem o estômago. Porque vai ter situações onde você vai ver assim, um não está, mas com toda dificuldade, as coisas vão acontecer. Se eu tampar um olho aqui, eu vou continuar andando. Não vai ser 100% daquela capacidade que eu tinha com os 2 olhos. Mas vai ter situações que eu tenho um estômago. E eu não posso viver sem um estômago. Mas eu não tenho que olhar na questão de improvisar. Porque já tem. Mas eu tenho que ver que toda parte do corpo é necessário. Se está ali, é porque é importante. Você está comigo? Quando o seu corpo sofre, não faz diferença se é um membro externo ou interno, maior ou menor. Todas as partes sofrem junto. Se um departamento vai mal na igreja, todo o corpo sente. De repente você não sabe o que está acontecendo com o departamento. Mas a atmosfera, né, Cátia? A atmosfera, você percebe um peso. E aí o pastor, um líder, tem que ir lá e corrigir rápido para que o corpo não sinta. Se eu quebrar essa perna aqui, com certeza eu vou andar assim, ó. Né? De repente o braço aqui não está nem vendo o que está acontecendo. Né? Mas, talvez em algum momento o braço vai precisar fazer alguma coisa que vai ter dificuldade, por causa justamente dessa perna, por causa desse pé. Então, o que eu vejo? Aí entenda que, quando a gente fala sobre discernir o corpo, você percebe outros aspectos que eles começam a se tocar. Que se eu tenho uma visão de corpo, eu não vou sair por aí dando mau testemunho. Porque se eu dou mau testemunho, irmãos, o corpo vai sentir. Se eu ando por aí pecando deliberadamente, o corpo vai sentir. Por quê? Porque você faz parte do corpo de Cristo. Então a visão de corpo vai fazer, toda vez que eu for tentar fazer alguma coisa, rapaz, eu sou crente. Rapaz, eu faço parte de uma família do corpo de Cristo. Olha a mentalidade, saindo da religiosidade. Não é porque alguém está vendo você. Quando você está acessando a internet, você vai lembrar, eu faço parte do corpo, porque tem uma manifestação espiritual que eu posso provocar no meu departamento. Você pode falar amém de vez em quando? Essa coisa de congregar de uma forma irregular, mas vem cá, você faz parte do corpo, você está ausente. Você, como um membro do corpo, você vai fazer falta ali. E essa visão, isso é a visão do inferno. Eu não faço nada na igreja mesmo. Não sou envolvido com nada. Tem gente que fala isso. Não faço nada da igreja mesmo, não sou pastor, não sou evangelista, não sou apóstolo, não sou profeta, não sou mestre, não sou líder, eu não canto. Ei, mas você é corpo. Você tem que estar junto. Amém? Discernir o corpo de Cristo como importante. Que de uma forma ou outra eu estou contribuindo com o corpo. Não olhando para o próprio umbigo. Não se achando menos importante. Não sou importante não. Aquela coisa de inferioridade, se isolar, se retrair, se sente um zero à esquerda. Isso é coisa do diabo, irmão. E a palavra está aí para tratar isso. Você é importante. Deus te colocou aqui, irmãos, com um propósito. O corpo, o organismo vivo andando aqui. As pessoas olhar para você. Tem gente que ministra, só em olhar para você já é ministrado. Rapaz, estou sendo ministrado só olhando para você. Com a sua atitude, a forma como você lidar com o corpo, como você se envolve, como você fala dos seus líderes da igreja, a forma como você fala do seu pastor, da sua igreja. Rapaz, eu estou feliz com isso. Eu quero conhecer a tua igreja. É isso que acontece. E sem você perceber, você está ganhando uma pessoa. A pessoa está aqui, aceita Jesus, porque outro pregou, mas você já começou a plantar lá atrás, e você nem sabe. Aí você está passando aqui, o cara lá do outro lado te conhece. Aí o pessoal te conhece, rapaz, sabe que você é crente. Aí você está aí, olha para um lado assim, não tem ninguém aqui? O pastor não está aqui. Não tem ninguém aqui? Bota um papel, enrola um papel, enrola um papel. Não.
Você está comigo? Aleluia. Eu parei onde aí? Vou ler tudo de novo. Pois cada parte tem a devida dignidade e importância. No entanto, vocês têm mais preocupação com as partes menos proeminentes. Se vocês tivessem de escolher, não iriam preferir uma boa digestão a um cabelo bonito. Versículo 25. O modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Vou repetir. O modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo, presta atenção nisso, gente. Que modelo? Esse modelo é profundo. É um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Então, Deus ele preferiu pegar esse formato para exemplificar o que a igreja, de que forma a igreja deve andar. Corpo, visão de corpo. Porque você tem um corpo, você é um espírito, tem uma alma, habita no corpo. Então, você vai cuidar do seu corpo. É um cuidado com o seu corpo. Então, parte desse corpo, tenho todo um cuidado. Eu quero que todas as partes andam bem na igreja. Eu quero que se o irmão está ferido ali, se você se machucou, o que você vai fazer? A mão vai lá e vai fazer o curativo lá no pé. A mão se movimentando, fazendo o curativo no pé. Está um irmão machucado, o que você vai fazer? Vai botar ele para fora? Não, você vai lá e vai tratar ele. Essa é a visão de corpo. O irmão está errando, pastor, corta a cabeça dele. Ué, vai cortar o pé? Vai cortar o dedo? Vai cortar o nariz? E lá na frente você vai ver a dificuldade. Então, está doente? Vai lá, vamos tratar. Amém, irmão? Você está comigo? Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as partes que não mencionamos. As partes que vemos e não vemos. Então é importante. Talvez você não conheça todo mundo aqui, mas é importante. Você não conhece lá, você conhece o irmão ali? Não, não conheço não. Ah, você congrega aqui? Estamos juntos, irmão. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmão. Diga aqui, diga aqui. Mais uma vez, aqui. Não tem panelinha. É meu irmão. Com toda a dificuldade. Então, eu não sou aquele que só fica com o pessoal que é... Não, o cara é do fogo ali, vamos ficar... Aleluia, do fogo. Ah, tem um irmão ali, irmão. Vem cá, irmão. Vamos junto. Amém? Está sentindo falta dele, irmão? Estou sentindo a sua falta, irmão. Ah, deixa que o pastor resolve. Eu sou pastor dele, eu não sou pastor dele. Não, mas você é corpo, irmão. Estou sentindo a sua falta. De vez em quando eu faço isso, mas está chegando um tempo que está difícil fazer isso, viu, irmão? De vez em quando eu vejo os irmãos desaparecidos aí, irmão, quem é teu pastor ainda? É o senhor. Não sabia. Eu posso comemorar? Pode, pastor, o senhor é meu pastor. Quase falou assim, nada me faltará. Quase falou isso. Então, eu sou teu pastor ainda? Sou, aleluia. Então, apareça, né, irmão? Mas eu quero convocar a parte do corpo, que é você, a me ajudar nisso, irmão. Quem está disposto a ajudar? Olha lá. Ô, irmão, estou precisando de você, irmão. Eu estou lavando a louça com o pé. Ô, pé, estou precisando de você. Eu estou andando de cabeça para baixo, assim, ó, botando bananeira. Me ajuda. Faz parte, irmão. E você que está aí quase não discernindo, fica chateado não, quando o irmão fala assim, irmão, dá vergonha na cara, irmão. Uma posição, vamos caminhar. Pode fazer isso, no nome do pastor, pode fazer. Ô, irmão, dá vergonha, irmão, vamos caminhar. Você é crente, você é parte do corpo, você é importante. Fazendo isso, sabe o que vai acontecer? Vai evitar os fracos e doentes. Muitos vai cair. Porque você está fazendo a parte do corpo. Amém, queridos. Se uma parte se fere,
todas as outras estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todo mundo vai bem, irmãos. Todas as outras desfrutam esse bem-estar. Então, essa visão de ver o corpo bem não pode ser apenas de um líder, de um pastor, é de toda a igreja. Tem alguma coisa fora do lugar? Tem alguém que está denegrindo a imagem de Cristo, da igreja? Irmão, não pode, irmão. Somos corpo. Estamos aqui para cumprir propósito. Essa tua atitude está escandalizando o Evangelho. E as pessoas estão tendo dificuldade de chegar, de receber essa palavra, por causa da sua atitude, irmão. Toma posição, irmão. Você está sendo bem instruído, né? Amém. Você me ama ainda? Você queria estar rodando aqui, pulando. Não, vai rodar aí sentado aí, ó. Vocês são o corpo de Cristo. É o que vocês são. Jamais se esqueçam disso. Jamais se esqueçam disso, meu irmão. Você é o corpo de Cristo. Esqueça disso não, viu? Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo é que a parte de vocês adquire algum significado. Vocês conhecem algumas partes que Deus estabeleceu na igreja? Passa. Que é o seu corpo, apóstolo, lembra disso? Profeta, mestre, operadores de milagres, primeiros socorros, ministério de socorros, gente com dons de cura, gente com capacidade para ajudar, gente com capacidade de administrar, é o ministério de socorros, né? Gente que ora em línguas. Irmãos, esse orar em línguas aqui é variedade de línguas, tá? Eu estou pegando essa versão aqui, mas outra versão fala sobre variedade de línguas. Tá? Não é línguas para edificação. Cuidado com isso. Língua para edificação é para toda a igreja. Variedade de línguas é um dom específico, que Deus ele vai repartindo de acordo com o ofício que vai operar no corpo de Cristo, ok? Variedade de línguas. Cadê? Eu parei aonde? Não é óbvio que igreja de Cristo é um corpo completo, marcada pela diversidade. Nem todos são apóstolos, profetas, operadores de milagres, gente com um dom de cura. Nem todos oram em línguas. Está falando sobre isso, tá? Nem todos são intérpretes de línguas, línguas para interpretação. Mesmo assim, alguns de vocês ficam competindo. Mesmo assim, tem gente competindo. Ah, mas eu sou do vaso fulano, do profeta ciclano. E se dedica mais o irmão, porque o irmão é usado, porque tem uma determinada função. Eu dei um exemplo na parte da manhã, eu pedi um rapazinho sentado ali, o Maicon, eu dei um exemplo. Suponhamos que eu pegue o Maicon, coloque ele lá na porta, o Maicon tem 14 anos, 13, 14 anos. Eu coloco lá na porta ali como a pessoa é responsável pela recepção. E você entrasse ali sem máscara, ele virasse para você, irmãozinho, tem que botar a máscara. Ih, moleque, sai para lá, moleque. E se fosse o Jaime, cadê o Jaime? O Jaime está aí? E se fosse o Jaime, fosse o Charles ali, seria a mesma resposta? Por quê? Porque ele é mais importante? Irmãos, se seja uma criança que foi colocada aqui, irmãos, para edificar, vamos honrar. Amém. Se for o seu filho, a sua filha está ali como autoridade, você é a mãe dela, mas tem que honrar. Tem que saber separar isso. A pessoa está ali, chegou amanhã, já está ali como liderança. Vai ter que honrar. Poxa, eu vi a pessoa entrando na igreja ontem, tem que ai, misericórdia. É muita glória. Gabriel, vamos supor que Gabriel é uma liderança aqui novinho, diácono Gabriel, seu diácono, a paz do Senhor. Vamos honrar. E o moleque está ali, estava vindo. Nariz correndo aí na rua ali. Que diácono o quê? Diácono o quê? Será que você se sente incomodado quando alguém é promovido na sua frente? Você se sente ameaçado? Eu vou revelar um negócio para vocês. Está sendo treinada aquela moça na porta ali, ó. Hã? Ah, já sabia já? Não, mas é um mistério aí, é um mistério.
Talvez seja eu 3 vezes a sua idade, mas tem que honrar. Visão de corpo. Chegou amanhã, não tem nem rema, e está aqui. Hein, irmão? Irmão, o que é isso? Sai dele, Satanás. Eu tenho aqui, eu tenho um rema, sou quase Jesus Júnior, ele chegou amanhã. Jesus Júnior. Tem isso agora, Jesus Júnior. Que é apóstolo, né? Evangelista, mestre, apóstolo, não tem mais o que seguir, agora é Jesus Júnior. Depois de apóstolo é Jesus Júnior. Discernir o corpo de Cristo é isso. Seja quem for, irmão. Amém, irmão? Pai do Senhor. É tudo de novo que eu tenho que ler? Mesmo assim, alguns de vocês ficam competindo, querendo ser uma das partes importantes. Quero ser pastor, quero ser professor do remo. Irmão, não tem nada contra, irmão. Que seja, mas com a motivação correta. Mas agora, quero apresentar a vocês um caminho muito melhor, um caminho mais excelente. Ele fala sobre a lei do amor. Aí ele ensina, você quer exercer esses ofícios? Eu vou lhe mostrar um caminho excelente para você exercer com a motivação certa os ofícios. A lei do amor. Por que você quer ser? Por que você quer ser pastor? Por que você quer ir para o Ministério de Música? Eu quero ir para o Ministério de Música para cantar. Aqui na The Voice Brasil. The Voice Brasil. Rapaz, sinceramente, dá coceira esse negócio, bicho. Eu quero cantar. Não, irmão, aqui não é para cantar, não. Aqui vai cantar, mas não é, o propósito não é esse, não. Levar, né, ajudar a igreja, louvar o Senhor junto com a igreja, adorar o Senhor. Não, irmão. Eu prefiro botar um cara desafinando fiel aqui do que o cara que canta muito, cheio de carrapicho. Não, quero ser pastor porque ali, eu quero pegar o cajado, quero subir ali. Eu só vou sossegar quando eu subir ali. Vai, vem para cá, venha. Tem gente que acha que o pastor só fica aqui pregando. Vem para cá, sobe aqui, venha, toma o cajado aí, irmão. Aí quando acaba o culto, agora vem cá, vou te mostrar o caminho excelente aqui, vou te mostrar como é que é pastor, a vida de pastor. Irmão, não está moda não, irmão. Então, checar o coração. Eu quero estar porque eu quero ajudar, eu quero edificar. Porque o propósito dos 5 dons ministeriais, além dos ministérios de socorros, é para edificar o corpo de Cristo. Isso é discernir o corpo. Então, escolhei com zelo os melhores dons. Escolher com zelo é checar seu coração. Qual o propósito de você querer fluir naquele dom? Qual é o propósito? Não, porque eu percebo que é a necessidade da igreja, eu quero servir ali. Olha que maravilha, motivação certa. Eu quero dar aula lá no departamento infantil, lá, né, para se ver mais importante? Não, porque eu amo as crianças, eu quero ministrar na vida das crianças. Eu quero servir na manutenção, porque eu quero ver uma igreja bonita, arrumada. Olha a motivação do coração, irmão. Eu quero servir no departamento A, departamento B. Qual é a motivação? Essa é visão de igreja, essa é visão de corpo. Não é trampolim, né? Eu lembro que um tempo atrás, graças a Deus, aqui não tem isso. Mas tinha uma época, aí o Igor pode me dizer, dizer como funciona isso, que as pessoas às vezes queriam entrar num departamento para servir de trampolim para chegar uma outra área que ele quer. Não, se eu entrar no departamento infantil, eu vou ficar 2 anos lá. Mas aí o pastor vai me ver que eu tenho uma pegada. E aí ele vai me chamar para ser ministra da igreja. Vou começar a ministrar a palavra, aleluia. Vai fazer a conta lá. Pô, mas tem umas crianças lá chatas, mas é... Mas para um propósito. Para comer a gema tem que quebrar o ovo. Aí vai lá, dá tudo errado, dá trabalho, as crianças ficam com medo, pavor da... Pastor, tem uma tia lá que é braba lá, que está com demoniado, pastor. Nunca aconteceu isso aqui não, viu? E de vez em quando aparecem umas figuras assim, pastor, eu me equivoquei, pastor, que mas o senhor não falou com você, irmão? Mas falou, mas acho que eu não... A conexão caiu.
Na hora que queria falar uma coisa, caiu a internet, aí... Hã? Vou ficar aqui no departamento e ficar de olho. Quando pintar uma vaga, eu! Quando entrar, pintar uma vaga no Ministério de Música, eu! Aí quando entra, vê que o negócio já é, né, Karine e Marcelo? Né, André? Aí a responsabilidade é maior. Mas, poxa, é muito peso. Eu falei, mas por que você entrou, querido? Você não sabia que era assim? Mas eu gosto de cantar, mas não é só cantar. Tem que estudar a letra, tem que chegar no horário, tem que vir sábado. Mas eu não sabia, pastor. Eu pensava que era só para cantar, pastor. Não, não é só cantar, irmão. Eu fico rindo dessas figuras, bicho. Pastor, eu não sabia que era assim. Irmão. Agora já era. Pede para sair. Vamos discernir o corpo. Vamos abraçar o corpo de Cristo. Olhar para o teu irmão. Eu creio que depois dessa mensagem você vai olhar um para o outro de uma forma diferente agora. Amém, queridos. Vamos ficar de